Ricardo Vieira, gestor do VBI REITs FOF, o RVBI11, e hoje estou aqui para comentar os resultados do fundo no mês de novembro. No mês de novembro, o IFIX registrou queda de 4,2%. Foi o pior mês, a pior performance do índice no ano de 2022. Basicamente, isso se deu em função de expectativas negativas sobre o fiscal brasileiro, na medida em que a gente está discutindo toda a PEC de transição para o próximo governo. Isso embute um risco fiscal que, por sua vez, se reflete em maior perspectiva de inflação e também alonga, dilata o prazo que a gente imagina para uma redução, que o mercado como um todo imagina para a redução das taxas de juros, que influenciam bastante na precificação dos ativos de renda variável e dos fundos imobiliários em geral. Diante desse cenário, o nosso portfólio conseguiu ter uma performance bem defensiva, a gente antecipou de alguma forma isso nos meses anteriores e conseguiu performar bem em relação ao benchmark. Então, enquanto o IFIX caiu 4,2%, nosso portfólio caiu apenas 2%. Então, a gente consegue, com essa antecipação, seguir performando significativamente acima do benchmark, que é o objetivo do fundo, e mantendo os rendimentos, os dividendos estáveis em 75 centavos por cota, que é o mesmo patamar do fundo desde julho de 2021. No tocante ao nosso portfólio, nós fizemos uma pequena alteração, então nós subscrevemos a emissão da TG Core, do TIGAR 11, assim conhecido do fundo, em 9 milhões de reais, ampliando nossa exposição de tijolo de uma forma com que nós enxergávamos de certa forma oportunístico pelo valor da emissão, o histórico do fundo e o pipeline que ele tem para entregar, ou seja, uma taxa de retorno alta, com um carrego alto não muito dependente do ganho de capital, embora a gente ainda acredite que diversos fatores ali dentro do fundo vão contribuir para um ganho de capital no curto prazo. Por outro lado, nós reduzimos a nossa exposição a CRI, vendendo um CRI em carteira com uma opção de recompra, o CRI Tocantins, para, enfim, financiar essa entrada aí no TIGAR, e porque nós nos desfizemos um CRI e não reduzimos a exposição a fundos de CRI, porque na nossa visão será o grande fator de performance positiva do fundo nos próximos meses, isso porque os fundos de CRI foram muito afetados nos últimos meses, principalmente ali a partir de agosto e setembro, com a deflação, que na nossa visão, enfim, a gente já comentou nos últimos relatórios, era transitória. Então a gente segurou a nossa carteira de fundos de CRI, porque a gente acredita que os preços vão se recuperar na medida em que os dividendos, os rendimentos desses fundos se recuperem no curto prazo. Então a gente está muito confortável com a nossa carteira de fundos de CRI, principalmente porque agora vem uma expectativa tanto de juros um pouco mais altos quanto de inflação um pouco mais alta no curto prazo. Então, diante desse cenário, a gente optou por reduzir a exposição a um CRI diretamente, como opção de recompra ali na frente, e manter inalterada nossa carteira de fundos de CRI para não vendê-los barato, digamos assim. No tocante à performance acumulada do fundo aí em 2022, a gente segue superando o IFIX com certa folga, então nosso fundo apresenta, apesar de todas as dificuldades do mercado, 4% de retorno positivo contra apenas 2,2% do IFIX no acumulado em 2022. Quando a gente olha um prisma mais amplo, desde o início do fundo aí há praticamente 3 anos, o fundo teve início em fevereiro de 2020, nosso fundo acumula retorno de 5,9% positivo contra uma queda de 6,3% do IFIX. Essa performance significativamente acima do índice tem permitido ao fundo entregar rendimentos estáveis e elevados aí com yields de 2 dígitos há mais de um ano. A nossa perspectiva em médio prazo é de inclusive elevação desse rendimento. Convido a todos a acompanhar a VBI Real Estate e o RVBI11 nas principais mídias de streaming e redes sociais, bem como no nosso site dedicado ao fundo, que é o rvbi11.com.br. Até o próximo relatório.